Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu quero falar um pouquinho sobre essa batalha contra a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, é um texto que a gente conhece bem na Bíblia, mas eu quero trazer algumas perspectivas que às vezes a gente não olha tudo junto, na exposição do texto, em tudo junto daquilo que Jesus Cristo fala. Muitas vezes a gente pula direto para o versículo 30 a 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas eu quero olhar esse texto dentro do contexto daquilo que Jesus está mostrando aqui. E com isso eu quero ler com você esse texto. Olha comigo Mateus 6, eu quero ler eu quero ler até do versículo 25 até o versículo 30. Olha o que ele diz aí. Por isso eu lhes digo, estou usando a nova versão transformadora, tá bom? Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida, e o corpo não é mais do que roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Por que se preocupar com roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupa. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Senhor, nos ajuda nesse tempo que estamos aqui reunidos, meditando na sua palavra, esse tempo reservado, onde nós podemos encontrar descanso no Senhor, encontrar no Senhor refrigério, renovação em nossos corações. Nos ajuda a ter essa garra de voltar para o Senhor naquilo que a gente reconhece que não estamos servindo da maneira como devemos. Obrigado pelo testemunho do Júlio, mais uma vez, que seja uma grande introdução prática, real, da Tua Palavra, de como a Sua Palavra funciona. Teu Santo Espírito realmente é real, Ele trabalha em nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a entender esse texto, nos dá a força, a garra para lutar contra a ansiedade, a preocupação que nós enfrentamos a cada dia. Nos ajuda a entender esse texto no ensinamento do Seu Filho, nosso Senhor Jesus, e viver isso de um modo real em nossas vidas. Eu te peço isso, agradecido desde já pela ministração do Senhor em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Minha pergunta é: o que você mais sente quando você fica preocupado? Que coisas geralmente acontecem com você quando você está passando por ansiedade, quando você está passando por preocupação? Algumas coisas, por exemplo, que você podia dizer é insônia, né? Quantas vezes você já perdeu sono, ou já viu pessoas perdendo sono? Tem pessoas que têm dor de estômago, às vezes dor de cabeça, enxaqueca. Há momentos que talvez até você já viu ou já passou por crise de ansiedade. Já ouviu falar? Aquele momento que a pessoa nem consegue respirar direito, um cansaço tremendo, você não tem nem vontade de sair de casa, de sair da sua cama. Até falta de memória. Às vezes a gente começa a ficar tão esquecido das coisas porque a gente está tão cansado, de estar tão preocupado, de estar ansioso, e a gente está vivendo dias de grande ansiedade. Por exemplo, uma das coisas que tem causado muita ansiedade é esse desejo pelo progresso da vacinação, né? E esperando que logo todos possam ser vacinados para a gente poder voltar à rotina, poder voltar uma vida um pouco mais normal. Nós estamos falando sobre a volta para os cultos presenciais. Gente, uma coisa que você precisa saber: essa doença ela não vai embora só porque a gente vai ser vacinado, a Covid vai ficar aí. Então vai ser uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar na nossa vida. E a gente não pode deixar as situações pararem, nos impedirem de continuar servindo a Deus, onde Ele nos coloca, no nosso dia a dia. E isso é uma questão que também produz ansiedade. Mas a preocupação, ela é uma condição do nosso coração que muitas vezes, quando você olhar a ansiedade por si só, ela pode parecer algo simples, mas ela é uma condição do coração que ela dá origem a diversos outros pecados. Quero ilustrar para você como se fosse uma árvore. Eu quero que você me ajude a colorir aqui um desenho. Faz aí na sua memória, na sua mente. Muitas vezes você tem vários tipos de frutos, vários tipos de pecados.
Mas tem um tronco que está alimentando esses frutos. Os frutos, eles não são realmente o problema, eles são só uma demonstração de um problema maior que está mais embaixo, tem algo que está alimentando. A ansiedade, muitas vezes, é o tronco que alimenta diversos pecados. Quando você começa a ver essas coisas, esses frutos na sua vida, esse é um bom momento para você parar e avaliar e entender que, poxa, o que está acontecendo aqui? O problema é a ansiedade. Quer ver, por exemplo, vou dizer, por exemplo, quando você está com ansiedade sobre finanças, o tronco, ansiedade e o problema de finanças. Que tipo de fruto isso produz? Talvez você está tendo uma dificuldade com cobiça, com ganância, mesquinharia, até mesmo roubo. Por exemplo, nossas ofertas. Quando você não está obedecendo a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos, a Bíblia fala que você está roubando ao Senhor. Mas o que é ansiedade com finanças? Então, os frutos que vêm desse tipo de situação. Pense, por exemplo, ansiedade sobre ser bem-sucedido no seu trabalho, nas suas tarefas. Então, você está muito preocupado com o seu trabalho, muito preocupado com o seu dia a dia. E o que isso, às vezes, produz? Que frutos isso produz? Irritação. Você começa a se tornar uma pessoa meio áspera em casa, com a sua família, grosseiro, tratando todo mundo mal. Talvez você tenha ansiedade em relacionamentos. Isso pode ser em dois aspectos. Por exemplo, pode ser uma pessoa que você é extremamente carente, você sente necessidade de outras pessoas. E para você poder agradar essas pessoas, você começa para encobrir verdade, para não perder os amigos. Você começa para não falar tão a verdade nas situações, você começa para se tornar mentiroso. Num outro aspecto, talvez você começa a se tornar distante das pessoas. Por causa daquela ansiedade de relacionamento, você começa a se tornar indiferente com as pessoas. Pode até mesmo se tornar insensível com elas. São os frutos. Essas coisas estão apenas mostrando o problema do tronco. Em resumo, ansiedade, preocupação, ela é o tronco do coração que dá origem a muitos frutos. Por isso a gente precisa usar o machado da palavra de Deus para cortar isso. E um desses machados está aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. É a ferramenta de Deus para nos ajudar a tratar esse tronco, cortar a ansiedade. Nesses versículos aqui, por 4 vezes, você vai ver Jesus falando que a gente não deve ficar ansioso, não deve ser preocupado. Aí você fala, poxa, mas é difícil, né, Senhor? 4 vezes. Jesus fala isso no versículo 25, no versículo 27, versículo 31 e versículo 34. Na atualizada ele diz ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Na nova versão transformadora, não fique preocupado. A ideia não deixa a preocupação controlar a sua vida. E ele torna isso extremamente claro quando ele fala que é a raiz, tem algo mais profundo do que a ansiedade. Por que nós nós nos tornamos ansiosos? Qual é a raiz que está lá no fundo? Ele fala justamente no versículo 30. Ele falou no final do versículo. Olha lá comigo. Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generosos com vocês, gente de pequena fé? A grande raiz, irmãos, muitas vezes que está alimentando a nossa ansiedade, está alimentando as nossas preocupações, sabe o que é? A falta de fé. É uma batalha da nossa confiança nas promessas de Deus. Simples assim. Nós muitas vezes nos tornamos controlados, dominados pela preocupação, pela ansiedade, com todos esses frutos que vêm, porque lá no fundo do nosso coração nós estamos deixando de confiar que Deus está cuidando de nós, que Deus está presente conosco. Por isso nós precisamos trabalhar e entender isso no nosso coração. De novo, o problema aqui, o tronco da ansiedade é alimentado pela raiz da nossa incredulidade nas promessas de Deus. Em outras palavras, a causa básica de toda ansiedade é o quê? Falta de confiança em tudo que Deus nos promete na sua palavra. Então o problema não são, de novo, os frutos pecaminosos. Não estou falando que não são importantes, que a gente precisa entender, mas eles só estão mostrando o problema. O problema é algo mais profundo. Nem é o tronco da ansiedade. A ansiedade só está mostrando o problema da nossa raiz. A raiz do problema é o nosso coração.
A luta não é contra uma disposição ansiosa, mas é uma batalha da nossa confiança com Deus. Se você não entender isso, e eu preciso parar aqui e perguntar, você está entendendo o que Jesus está querendo mostrar? Se você não entender aqui, não adianta a gente progredir, porque eu só falta dando para você ferramentas que você não vai saber usar. Porque você vai estar usando, você está só podando os frutos. E eu posso deixar você uma pessoa linda e maravilhosa, posso transformar você num anjo de asas, mas não muda o coração, não muda nada. A Bíblia até fala que Satanás é um anjo de luz, mas o problema é o coração dele. Podia pegar o Júlio e deixar ele a pessoa mais querida e mais legal desse mundo para a gente aqui na igreja. Ele está dizendo que é. Mas se Deus não trabalhasse no coração do Júlio, ele ia ser uma pessoa extremamente triste, ia continuar triste aqui na igreja porque são mudanças só externas, gente, não é uma mudança do coração. Está dando para entender? E é isso que Deus quer fazer. Deus ele quer mudar o nosso coração e as outras coisas vão ser resultados. Talvez muitos de nós estamos tristes e chateados e distantes de Deus, desanimados com diversas questões, porque ansiosos de tantas coisas, porque nós estamos deixando Deus trabalhar no nosso coração, na nossa falta de fé. Notou como que Jesus falou com eles? Gente de pequena fé. Ele está falando com os discípulos. Ele está dizendo, o problema de vocês, a luta de vocês, a batalha que vocês enfrentam é porque vocês não estão entendendo que vocês precisam confiar em Deus. Ansiedade e preocupação não é nada mais do que um reflexo de que nossa fé está sendo atacada. Eu quero que você entenda bem isso. Eu quero ilustrar isso de uma forma bem clara. Olha comigo o Salmo 56, 3. O pessoal vai colocar na tela aí para a gente. A Lívia vai me ajudar aqui. Salmo 56, 3. Olha que interessante. Uma boa ilustração. Olha o que o salmista diz. Quando eu tiver medo, porém confiarei em ti. Nota bem o que esse versículo está mostrando. O salmista não está dizendo, eu nunca vou ter medo. Deu para notar que ele está dizendo isso, né? Ele também não está dizendo, eu nunca luto contra o medo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui? Quando o medo me atingir, quando o medo chegar, aí é que começa a luta. É isso que ele está dizendo. Quando eu tiver medo, porém, eu vou confiar em ti, eu vou fazer uma escolha, eu vou lutar contra isso, é uma batalha. Aqui no nosso versículo é a questão do medo, mas se fosse ansiedade, quando eu tiver ansiedade, quando a ansiedade chegar, porém, eu vou fazer o quê? Eu vou confiar em ti. Eu vou trazer meu coração para o lugar certo, eu vou cortar isso da minha vida, eu vou colocar um machado na raiz da árvore. Jesus nunca disse em Mateus 6, em qualquer outro lugar, que os verdadeiros cristãos não vão ter ansiedade. Você precisa entender bem isso. Nunca a Bíblia disse que você nunca vai ter problema com ansiedade. Você é um crente verdadeiro, você não pode ter ansiedade. A Bíblia não ensina isso. O que ela está dizendo? Quando você identificar que você está com ansiedade, quando você está com preocupação na sua vida, você precisa tomar uma decisão. Você vai lutar contra a ansiedade confiando em tudo que Deus promete na sua palavra. Esse é o ponto. Está pronto para ir para a luta? Está pronto para encarar? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Um problema da nossa igreja, eu falo isso com todo o meu amor e todo o meu coração, e você tem até a próxima sessão, se você não gostar do que eu disser, para dizer, pastor, então você pode ir embora, vamos ficar só com o pastor Paulo. Nós temos um problema sério, irmãos. Nós temos uma atitude de acomodação. E quando você começa a mexer com gente acomodada, as pessoas não gostam. E talvez muitos de nós que estamos chateados e meio irritados, meio desgostosos, é porque o pastor está forçando a gente a trabalhar. E vida cristã é trabalho. Nós estamos falando sobre mordomia cristã de manhã, falamos sobre descanso. E eu tinha certeza, o Volney falou, se fosse uma aposta entre o pastor Paulo, eu teria ganho. Eu tinha certeza, não pelo Volney, mas todos nós, quando fala de descanso, você pensa o quê? O pastor vai falar sobre dormir na rede, olha, é importante você descansar, você dormir. Não, o princípio de mordomia é trabalho, você trabalha para o Senhor. E mordomia do descanso é você parar e fazer uma avaliação do seu relacionamento com Deus, e da sua vida com Deus, e do seu dia a dia, e é trabalho. É uma forma de trabalhar, de parar, de cessar o serviço, mas é uma avaliação de relacionamento com Deus.
E ansiedade é a mesma coisa, irmão. Sabe por que muitas vezes nós somos ansiosos? Porque nós somos preguiçosos. A gente não quer lutar. A gente não quer enfrentar a situação. A gente não quer pegar as luvas e ir para a batalha. Porque é isso, é entrar no ringue e dizer, quando a ansiedade chegar, eu vou me dispor para lutar e confiar em Deus. É isso. Sabe por quê? Porque a ansiedade vai estar sempre chegando. É uma condição do nosso coração enquanto estamos aqui. Mas sabe o que é legal? Tem esperança. Você vai ficando mais forte. Você vai ficando mais forte. Você vai ficando mais maduro. Você vai ficando mais experiente. E a Bíblia fala sobre isso. Você ficando mais experiente quanto às tribulações. Ficando um crente mais forte, mais maduro. Eu tenho certeza. Eu não vou fazer essa pergunta agora, porque por causa do tempo. Mas se eu perguntasse para o Júlio, que conselho você daria para o Júlio de 2 anos atrás? O que você faria para ele? Eu tenho certeza que ia ter muito mais orientação para dizer, olha, Júlio, você não faça isso. Não faça essa escolha. Faça essa outra atitude. Por quê? Porque hoje ele é mais experiente, mais maduro do Júlio de 2 anos atrás. Estou usando o Júlio, mas ponha teu nome aí na lista. De você há 1 ano atrás e 2 anos atrás. Você está crescendo, você está se amadurecendo, você está se fortalecendo, está aprendendo a brigar mais, a ir mais para a luta. Porque isso é vida cristã, irmãos. Jesus, em um momento, ele fala para os discípulos, olha, gente, vai ser moleza. Não, ele fala, vocês vão ter que entender que vocês têm que decidir e ir para a luta. Identifica a ansiedade e decide se você vai lutar confiando naquilo que Deus promete na sua palavra. Agora eu posso então fazer a pergunta, como é que isso funciona na prática? Como é que então eu luto contra a ansiedade, contra a preocupação? E aí, aqui em Mateus, capítulo 6, Jesus ele vai dar uma ilustração. Ele usa um exemplo bem simples da vida. Ele fala sobre comida e roupa. Era a questão mais simples, mais comum para todas as pessoas. Ele fala sobre a preocupação com alimentação e roupa. Mas isso é uma ilustração. A pergunta que vem por trás, que Jesus está deixando em aberto, é: o que é que te preocupa hoje? Qual é a coisa que está deixando você ansioso? Você está ansioso pelo quê? Você está ansioso com a sua família? Seus filhos? A situação? Você está ansioso com o seu trabalho? O que é que você colocaria aqui nesse lugar de comida e roupa? O que está deixando você ansioso e preocupado nesse momento? É justamente isso que eu quero que você coloque aqui. Eu quero que você inclua isso que você está pensando agora nessa lista que Jesus está colocando. Jesus falou sobre comida e roupa. O que está te deixando ansioso? É uma situação? É um momento da sua vida? Eu acredito, irmãos, que todos nós temos um ponto onde a gente pode colocar aqui. Talvez nenhuma coisa, talvez sejam várias coisas que está deixando você preocupado. Está tirando você de ter essa confiança em Deus. Está nos colocando nessa situação de gente de pequena fé. Então Jesus vai mostrar algumas promessas, que eu vou chamar de luvas, para ajudar você a lutar contra a incredulidade e libertar você da preocupação, da ansiedade. Está pronto para elas? Está pronto para essas luvas de boxe? Colocar suas luvas e entrar no ringue e vir pronto para a luta? Então eu quero falar com você e nós vamos olhá-las bem rapidinho, tá bom? Primeira luva a gente vai encontrar no versículo 25. Primeira luva de boxe aqui, ou a primeira promessa, se você quer deixar a coisa mais light, eu quero deixar a coisa um pouco mais punch, né? Primeira luva de boxe. Ele diz ali no versículo, eu não vou ler todo o versículo, eu vou ler algumas partes, mas ele diz assim: a vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. A primeira promessa a primeira luva que você tem que vestir, que você tem que acreditar em Deus contra a ansiedade é Deus quem cuida da gente, é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de nós. A argumentação que Jesus está apresentando, ele está usando o princípio do maior para o menor, é isso que ele está fazendo no versículo. Ele está dizendo o seguinte: se Deus fez o maior, que é dar vida aos nossos corpos, então fazer o que é menor, dar alimento e vestuário, é ainda mais garantido. Deu para entender? É isso que ele está dizendo aqui. Se Deus fez o que é mais difícil, que é nos dar vida, fazer o nosso corpo, manutenção do nosso corpo, se Deus deu aquilo que é muito mais complexo, muito mais difícil de manter, que é a nossa vida, então Ele pode fazer muito mais facilmente providenciar comida e roupa, que é muito menor em relação a uma coisa muito mais complexa. Está dando para entender? É isso que Jesus está falando aqui. É muito mais.
Não importa o que aconteça. É muito mais. Ainda que seu corpo pare de funcionar devido à morte, Deus vai ressuscitar o seu corpo algum dia e vai preservar a sua vida para uma comunhão eterna. Ainda que você venha a morrer nesse mundo, irmãos, Deus ele tem um poder tão grande que Ele vai nos trazer a viver de novo. Amém? Tem certeza disso? Porque a nossa vida é muito mais valiosa do que comida e bebida. Se Deus nos dá vida e nos dá a disposição de estarmos vivos, mesmo nesse frio que você está sentindo agora, Deus ele ainda cuida de nós. É Deus quem cuida da gente. Deus ele está cuidando de você. Essa é uma promessa muito importante. E se fosse só essa promessa já estava bom, mas Deus é tão bom, Jesus é tão grandioso que Ele quer nos dar mais. Ele vai nos dar mais uma luva. A segunda promessa que a gente encontra está no versículo 26. Não somente Deus cuida da gente, Deus não só cuida de você, como Ele diz ali, vocês não são mais valiosos do que os pássaros? É uma pergunta que Jesus coloca. Vocês não são mais valiosos do que os pássaros? A segunda luva de boxe aqui, para você dar um socão na ansiedade, nós somos muito importantes para Deus. Nós somos muito importantes para Deus. A gente não gosta muito desse pensamento, porque a gente sabe que o nosso ego tem uma tendência para subir demais. Mas, irmãos, precisa entender que esse é um aspecto importante, sim, porque Jesus está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, vocês não são mais valiosos do que os pássaros. Jesus está dizendo que Deus está disposto, eu quero que você entenda o que ele está dizendo aqui. Deus está disposto e é capaz de alimentar as criaturas mais insignificantes, mais simples, como passarinhos. Ele está dizendo que esses animais não podem fazer coisa nenhuma para trazer alimento para a sua existência, eles não têm como plantar. Eles não têm como cultivar a terra e ficar esperando o alimento, e quando o alimento ficar pronto, eles vão lá colher e preparar o alimento, como você preparou seu almoço hoje. Eles não conseguem fazer isso. Mas ele diz, mas Deus vai lá e supre, fornece o que eles precisam. Se Deus cuida disso, desses elementos, desses seres tão simples, será que Deus não vai fornecer aquilo que a gente precisa? Porque você vale muito mais do que as aves, meu querido irmão, minha irmã. Você é muito importante para Deus. Então isso é uma promessa, isso é uma verdade, é uma luva que eu quero que você coloque em suas mãos quando começar a chegar ansiedades e preocupações. Deus ele quer cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Quando as ansiedades chegam, quando as preocupações chegam, o que você faz? Eu vou confiar em Deus, como diz o salmista. Eu vou colocar as minhas luvas e eu vou para a briga. Eu não vou deixar essa briga por nada. Eu estou dentro do ringue. Porque eu sei que nessa luta Deus está do meu lado e eu sou muito importante para Deus. Terceira luva, versículos 27 e 28. A terceira luva que ele vai nos dar aqui, ou a terceira promessa para ele ajudar a colocar a sua mente para confiar em Deus, ele está dizendo ali, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Eu gosto muito dessa tradução. Porque na atualizada diz, você pode acrescentar um côvado na sua vida. A ideia é de uma distância. O que você pode aumentar no seu tempo, na sua distância? Mas é uma figura de linguagem que às vezes não pega muito sentido. Eu gosto muito do jeito que ele traduziu. Como é que você pode aumentar 1 hora no seu dia? Como é que você pode mudar as coisas? É uma coisa que Deus não... É só Deus que pode fazer. Essa é a ideia aqui. Então a terceira luva de boxe é preocupação não ajuda em nada. Fácil, né? Preocupação não vai mudar nada. Só vai deixar você com dor de cabeça, sem dormir direito, um buraco no estômago. Jesus ele apresenta uma promessa bem simples. É algo tão simples que ele está dizendo, mas bem real. Ansiedade não vai fazer bem nenhum para você. Ansiedade não faz bem para ninguém. Preocupação não muda nada. Lembra das coisas que eu mencionei na introdução hoje da mensagem? Essas coisas de dor de cabeça e tudo? Não vai mudar nada. Você só vai ficar cada vez mais doente. Talvez você fique tão doente e tão debilitado que talvez você vai para casa mais cedo e chega lá no céu e Deus falando, o que você está fazendo aqui? Às vezes eu penso isso. Às vezes eu estou tão preocupado, ansiedade. Quando eu estou pregando essas coisas para vocês, irmãos, são coisas que eu aplico para mim. Eu estou aplicando para mim, porque eu luto com isso também.
Então esses princípios têm sido uma ajuda para mim viver. Nesses últimos dias de muita ansiedade, de preocupações. Preocupação com a nossa igreja, preocupação com as suas vidas, não é brincadeira. A gente não está brincando de ser pastor. Se você acha que isso é brincadeira, você não está entendendo. Isso é coisa séria, é uma luta espiritual. Meu desejo seria que Deus tocasse em todos os seus corações como tocou do Jules. Mas Deus, na sua infinita graça e sabedoria, Ele trabalha de formas diferentes, nos ajudando a crescer em sabedoria, em mansidão, em amor, em graça. E às vezes Ele permite as ansiedades para a gente aprender a colocar nossa confiança nele. Para que eu possa olhar para Deus e falar: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E Deus diz: é isso mesmo que eu quero, você não vai fazer nada. Quem vai fazer sou eu. A preocupação não vai mudar nada. Às vezes eu penso, daí eu vou lá e fico tão preocupado. Eu tenho um amigo meu que é um pastor, ele foi pastor, ele se aposentou. Ele teve que se aposentar realmente. Ele estava tantos problemas na igreja que ele estava trabalhando, que ele teve 3 paradas cardíacas. E a casa dele vivia cheia de médicos, de médico ajudando ele e tudo. Mas ele fala, ele diz... Ele falou: Rodrigo, isso nunca foi problema de Deus, foi culpa minha. Porque eu quis fazer as coisas do jeito que eu achava que devia fazer e não deixar Deus ser o Senhor da vida das pessoas. E eu achei isso de uma humildade tremenda, dele poder reconhecer que ele estava errado. Ele quase morreu do coração, mas não por culpa de Deus, mas porque ele não entendeu que ansiedade não muda em nada. Às vezes, irmão, sabe o que a gente precisa? A gente precisa ser duro com a gente mesmo. A gente precisa dizer, eu vou usar meu nome: ei, Rodrigo, por que você está preocupado desse jeito? Por que você está inquieto? Por que você está se tornando completamente inútil? Você não está bagunçando só o seu dia, mas você está bagunçando a vida de um monte de gente também. Você está deixando um monte de gente desamparada, preocupada com você. Quando eu fico ansioso, nervoso, estressado, eu estou deixando a Célia nervosa e estressada, o Lucas fica nervoso e estressado, a Diana fica nervosa e estressada. Ligo para o pastor Paulo, procuro não deixar ele nervoso e estressado, mas a gente acaba fazendo, vai transmitindo isso. Por causa da ansiedade, ou seja, a ansiedade não realiza nada de valor. Irmão, ansiedade não te ajuda em nada, não vai mudar nada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, ponha logo essa luva e venha para a luta. Entenda que a ansiedade não vai mudar nada. Você vai ficar só mais ansioso, nervoso, atrapalhando a vida dos outros, deixando outras pessoas que amam você, que se preocupam com você, preocupadas também, ansiosas também. Está vendo? Acaba contaminando outras pessoas. Então essa é uma luva que Jesus apresenta. Quarta luva, versículos 28 até o versículo 30, e eu vou destacar algumas frases aqui desse versículo. Observem como crescem os lírios do campo. Se Deus veste com tamanha beleza as flores, não será muito mais generoso com vocês? Se Deus veste assim a beleza, com tamanha beleza as flores, não será muito mais generoso com vocês? A quarta luva de boxe aqui, para você ir para a luta, lembra, somos uma prioridade para Deus. Nós somos uma prioridade para Deus. Eu estava olhando essa semana, não sei se você percebeu, mas como tem cerejeiras floridas em Curitiba. Eu não tinha percebido em anos anteriores, mas parece que esse ano deu um boom de florescimento das cerejeiras. Está muito bonito, o tom de rosa, incrível. E daqui a pouco vai começar o ipê amarelo. O ipê amarelo começa a sinalizar o fim do inverno. Estamos torcendo para que aconteça isso, né? Mas aí, sabe o que isso está mostrando? Sabe o que eu penso quando eu vejo essas coisas? Deus está mostrando que, comparado com as flores, você é uma prioridade muito maior para Deus. Irmãos, quando você estiver olhando a cidade durante essa semana, veja onde está Deus mostrando o seu poder. Deus, Ele é tão grandioso, Ele é tão transbordante de poder, que Ele derrama até o cuidado dEle sobre as flores. Essas flores, esses ipês, essas cerejeiras, sabe o que ela está mostrando? Deus, Ele está tão transbordante de poder, de contentamento, que isso reflete na criação dEle. E essas flores vão durar só alguns dias.
Daqui a pouco as cerejeiras vão cair as flores no chão. As flores dos ipês amarelos vão cair no chão. Aí a minha pergunta, de acordo com o que Jesus está dizendo aqui, é: você acha que Deus não vai tomar toda a energia que Ele tem, dessa mesma habilidade criativa, e usar com seus filhos que vão viver para sempre? Essas flores duram só alguns dias, mas você tem vida eterna. E você tem um valor tremendo para Deus. E Deus, Ele tem você como prioridade. Se você ainda não tem Cristo como seu Salvador pessoal, esse é o grande alvo de Deus, para que você conheça Ele como seu Salvador. Que você possa aceitá-lo. E hoje eu pensei, durante a semana o pastor colocou uma das fotos nos grupos da esposa do Luiz, que tomou uma decisão, né? E eu estava alegre hoje à noite, eu pensei, eles vão chegar na igreja e nós vamos ter mais uma oração, que coisa preciosa, para ter eles aqui, o pastor orando com eles, agradecendo a Deus pela decisão. Eu orei bastante, muitas vezes conversei com o Luiz quando ele trazia a cesta de amor, a gente ficava conversando aqui na igreja. Luiz, se você está assistindo, a sua esposa também, agora é a hora que ela vai saber, né? E a gente conversando sobre como que ele podia ajudar a esposa, e a paciência com a esposa e com a família toda, por causa da fé deles, uma fé bem grande dentro da religião deles, e ele estava lá muitas vezes sozinho. Eu falei: continua demonstrando amor, continua demonstrando carinho, continua falando a verdade, continua sendo luz onde você está, e Deus, na sua graça infinita, está vendo, irmãos? É vidas, e Deus, Ele se importa com isso. É uma prioridade para Deus. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, Ele fala isso. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes Deus está prolongando a sua vida, prolongando, para que você possa conhecer Ele como seu Salvador. Eu tenho orado muito pelos seus Sios. Um homem que tem 90 e quantos anos, pastor? 93 anos. Quantas pessoas nesses últimos 2 anos morreram? Quantas pessoas morreram? Eu tenho certeza que Deus está dando oportunidade para os seus filhos, por causa do amor e do carinho que Deus tem com o pastor Paulo. Nós precisamos entender isso do jeito que Deus mostra, irmãos, na sua palavra. Essa é uma luva muito importante aqui, para lutar contra a ansiedade. Lembrar que Deus é prioridade. Quinta luva, versículo 31, 32. Olha aí que ele diz: não se preocupem, seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. A quinta luva de boxe, ou a quinta promessa, que é: Deus se importa com você. Deus, Ele se importa. Eu acho interessante como Jesus está meio redundante, né? Está repetindo, mas Ele está fazendo uma afirmação que a gente precisa considerar. Ele está dizendo: não se preocupem. E olha como é que Ele expressa. Ele usa uma expressão diferente. Ele fala: o seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Irmãos, não pense que Deus é ignorante quanto às suas necessidades. Não pensa que Deus está alheio ao que você está passando. Deus, Ele conhece todas elas. Deus já sabe exatamente essa ansiedade que você colocou aqui no começo da nossa mensagem. Ele sabe exatamente o que você está preocupado, o que você está ansioso nesses últimos dias. E Ele vai agir para cuidar de você e das suas necessidades, mas no momento certo. No momento certo. Não deixe de confiar em Deus. Coloca essa luva e entra para o ringue e vem para a batalha. Deus, Ele se importa com você. Você pode aplicar isso na sua mente: Deus, Ele se importa comigo. Talvez você está passando dias difíceis, você tem dobrado os seus joelhos, você tem chorado, mas Deus vai cuidar de você, tudo no momento certo. Deus, Ele nunca olha com indiferença, Deus nunca olha de um jeito distante, Ele se importa com você. Eu acho tão legal quando Ele fala que Ele é seu Pai Celestial, é o seu Pai. Hoje aconteceu é tão difícil para falar isso. Hoje aconteceu uma situação, e eu uso tudo que acontece, eu vejo Deus. Eu estava orando a Deus, pedindo sabedoria para essa mensagem, e aí o Lucas veio chorando lá de baixo, ele estava brincando no playground, ele tem umas cartas de Pokémon que ele gosta lá, e todas essas tretetê que eu não entendo é nada, então eu só amo ele, vida que segue.
Às vezes ele tenta me explicar, mas não faz sentido para mim. Você precisa entender. Eu sou de uma época que eu colocava a caneta na fita cassete para rodar, para ir mais rápido. E se você nem está entendendo o que eu estou falando, então, para você saber que isso é uma coisa bem antiga mesmo. Estava falando isso de manhã com o pessoal da escola dominical. E o que aconteceu é que ele veio chorando, porque ele tem um amigo, João, e ele falou, em resumo, ele falou assim, o João vai pegar minhas cartas, pai, o João vai pegar minhas cartas. E eu falei, não, filho, as tuas cartas estão aonde? Estão aqui, elas estão guardadas, então o João não vai entrar aqui, o pai está aqui. Vai brincar. Ele, não, eu quero ficar aqui um pouco. Aí, no momento de bobeira, eu peguei aquelas cartas e falei, mas eu vou pegar para mim. E fiz que sair correndo para o quarto, né? Eu queria que ele corresse atrás de mim, que ele falasse, não, vai entrar minhas cartas. E ele ficou parado me olhando. Estava a Célia, Diana, na sala. E aí eu virei, eu estava sozinho correndo, né? Daí eu olhei para ele e falei, por que você não correu atrás de mim? E ele respondeu, porque você é meu pai. Irmãos, para mim foi o que Deus estava mostrando nesse versículo, porque eu estava preparando a mensagem. Eu dei uma pausa para brincar um pouquinho e voltar. Irmãos, é isso que Deus quer. Que você não tenha medo do que possa acontecer. Que qualquer coisa possa roubar você, tirar de você, porque Ele é seu pai e Ele está cuidando de você. Põe essas luvas de boxe. Eu tenho um hino que eu gosto muito, uma letra que a gente não cantou ainda na igreja. Estou no meu coração orando para que chegue o dia que possa cantar. Mas ele diz assim, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Sexta luva de boxe, para você ir para a luta. Se você não se convenceu até agora, eu acho que nós estamos chegando para um momento bem importante aqui. A sexta luva, e são só 7, tá? Então a sexta luva, versículo 33, uma palavra só. Pode pôr para mim aí. Busquem em primeiro lugar. A palavra-chave é busque. A sexta promessa, a sexta luva de boxe é entregue-se a Deus. Entregue-se a Deus. Se você se entregar a si mesmo pela causa dele, ele fala do reino dele, ao invés de você ficar preocupado com as suas necessidades materiais, as suas necessidades particulares, as suas necessidades temporárias dessa vida, Deus está dizendo, Jesus está dizendo que Deus vai se certificar de que tudo que você tem, tudo aquilo que você precisa, daquilo que é realmente necessário para fazer a vontade dele e para que você possa trazer toda a glória para ele, vai ser dado para você. Se você está muito ansioso, muito preocupado com certas coisas, Deus está dizendo, se isso é para mim a honra, se isso vai trazer glória para mim, se isso vai contribuir para o meu reino, vai chegar na sua mão. Mas primeiro você se entrega para mim, e o resto eu cuido. Você confia em mim nisso? É isso que Jesus está falando aqui. Entregue-se para Deus. Os discípulos, eles precisavam entender isso, irmãos. Porque na primeira paulada, quando Jesus é crucificado, ele ressuscita, e aí ele vem e fala com os discípulos, Atos capítulo 1, ele dá tchau para eles, ele vai para o céu e chega os anjos do lado, e eles estão lá olhando, e aí os anjos falam, o que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que vocês viram subir, ele vai voltar. Aí começa a igreja, capítulo 2, capítulo 3, o que acontece no capítulo 4? 3 anos investido nesses homens, nesse grupo, nessa equipe, tinha um traidor no meio que queimou o filme, já caiu fora. E aí o que acontece? Um dos líderes da igreja, um dos camaradas mais chegados de Jesus. Isso para mim é uma coisa que durante muito tempo eu sempre fico pensando, eu ainda tenho perguntas, eu já tenho algumas respostas. Mas um dos grandes líderes, até às vezes eu suspeito até um pouco mais do que próprio Pedro, Tiago é preso por Pilatos e ele é morto. E eu falo, mas não, Senhor, por favor, me ilumine. O Senhor investiu 3 anos, um camarada forte, o cara, gente boa, eu gosto mais de Tiago, gostava mais de Tiago do que de Pedro, e o Senhor, né, Pedro, poxa, Pedro... E aí o Senhor leva Tiago, que eu gosto de Tiago. E Tiagão já foi. Entregue-se para Deus. Era isso que eles fizeram e eles se entregaram. E Deus engrandeceu o nome dele usando Pedro do jeito que Pedro era.
Eles eram mártires, eles eram testemunhas. Deus, na sua sabedoria, aprove tirar Tiago no começo da igreja. Ele nem viu tudo que Deus fez na história. Irmãos, talvez nós não vamos ver muitas coisas, eu não sei. Na sabedoria de Deus, Deus levou o Júnior. O pastor Paulo usou várias vezes a expressão, levou tão cedo. Eu podia pensar em tantas coisas que a gente planejou e conversou. Mas uma coisa que eu não tenho dúvida é que o Júnior era alguém que tinha um coração entregue para Deus. Então, vista essa luva, se você ainda não entrega a Deus, você está com muita preocupação, muita ansiedade, põe essas luvas, venha para o ringue, venha para a batalha, venha para a luta, entregue-se a Deus. E eu queria tanto terminar com esse versículo, eu achei, Senhor Jesus, o Senhor terminou tão legal o versículo 33, né? Dava para fechar a mensagem, mas ele coloca o versículo 34, e ele deixa isso, eu acho que é importante, eu tenho que seguir o que Jesus falou, né? Porque é do texto, e é bem importante. Jesus termina com isso. Eu acho que, para mim, é bonito teologicamente o versículo 33, mas o versículo 34 é importante porque é prático para a gente, para você. Então, Jesus não está muito preocupado com a nossa teologia, com os estudantes, né, com os estudiosos. Ele está preocupado com o povo, está preocupado com você e comigo na minha necessidade real. E aí ele fala no versículo 34, não se preocupem com amanhã, basta para hoje os problemas dessa vida. A última luva de boxe é Deus controla tudo. Se mais nada convenceu você até agora das palavras de Cristo, lembra, Deus, Ele controla tudo. Deus pessoalmente, Ele cuida para que tudo aquilo que chegar na sua vida chegue apenas na medida certa. Deus é quem assegura para você que você não vai ser atestado além das suas forças. Se você está passando pelo que você está passando, é porque Deus sabe que você tem condições de resistir. Cada dia não vai trazer mais problema do que você pode suportar. Mas é mais do que isso, cada dia vai ter também a misericórdia suficiente para lhe fortalecer. Temos que lembrar de Lamentações 3, 22, 23. Eu acredito que esse versículo está na mente dos discípulos quando ele está falando isso. Ele está dizendo, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você vai ter a medida da misericórdia de Deus para viver o dia de hoje. E amanhã vai ser amanhã. Você se preocupa com o dia de hoje. Não se preocupe com o futuro. É Deus quem controla tudo. Se Deus permitir que amanhã a gente viva o amanhã a gente trata o amanhã. Dentro da condição de ansiedade. Não deixe a ansiedade de amanhã dominar o teu coração de hoje. E a minha pergunta então é, o que está deixando você ansioso nesse momento? O que é que Deus, através do Espírito Santo, ficou apontando para você durante essa mensagem? Está pronto para colocar suas luvas e entrar no ringue? Está pronto para ser um vaso de bênção onde Deus colocar você? Para que você possa fazer com que muitos outros possam ser abençoados com a sua vida durante essa semana? Para que pessoas possam usufruir e desfrutar de um coração que está cheio do conforto e do cuidado de Deus, do contentamento do Senhor? Eu tenho certeza, irmãos, e eu vou dizer isso com toda a propriedade, você vai conquistar a vitória. Se você confiar nas promessas do que Cristo está apresentando aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós temos as ferramentas, nós temos os recursos. Agora a gente precisa usar, precisa viver isso. Está pronto para fazer isso? Está pronto para viver isso? Então vamos para o ringue, vamos pôr as luvas e vamos para a luta. Senhor, nos ajuda, Pai. O Senhor conhece nossas debilidades, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor sabe exatamente a nossa estrutura, de que nós somos feitos, o Senhor até sabe a nossa falta de fé, como aquele homem que chega na Tua presença e diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Quantas vezes a gente deixa de confiar no Senhor e deixa as ansiedades nos dominarem, as preocupações controlarem, quando nós temos tantos recursos para trazer nosso coração para a atitude certa e desfrutar de uma vida de alegria. Nos ajuda, Deus, a ser um povo mais alegre, mais contente, não porque não tem lutas, não porque a gente não enfrenta as batalhas, não porque amanhã de manhã todos os problemas vão ser tirados, mas justamente o contrário, porque enfrentamos grandes lutas.
nós podemos ser um povo extremamente abençoado e dedicado ao Senhor, vendo a sua presença nos confortando, nos dirigindo, nos fortalecendo a cada dia do dia que o Senhor nos permite viver. Obrigado a Deus por esse texto que é tão rico, nos ajuda a ter essa ousadia e essa firmeza para ir à luta e ser esse vaso de bênção onde quer que o Senhor nos coloque. É isso que eu louvo, agradecido pela sua palavra. Abençoa teu povo, a tua igreja nessa noite, que estamos aqui, aqueles que não podem estar aqui, que estão em casa. Nos abençoa, Deus, como sua igreja, que possamos crescer, não só em quantidade, crescer no nosso relacionamento com o Senhor, em seriedade de vida, vidas transformadas. Obrigado mais uma vez pelo testemunho de Jules, e que isso possa ser um grande incentivo para nós também, nos arrependermos naquelas coisas que nós temos deixado, Senhor, em nossas vidas, trazer nossa vida uma vida autêntica até o Senhor, e mesmo com nossas dificuldades, Pai, mesmo com nossas deficiências, nossas limitações, obrigado porque o Senhor é um Deus que quer nos usar, o Senhor é um Deus que quer, ó Deus, nos abençoar. Nos ajuda, Deus, a não perder essas bênçãos em nossas vidas, de te servir ao Senhor, onde quer que o Senhor coloque as nossas vidas. O mundo precisa ver isso. Pessoas que são verdadeiramente transformadas, pessoas que são alegres. Nos ajuda, Deus, a entender que isso é uma batalha e nós podemos ter a vitória. Já temos a vitória de acordo com a sua palavra. É isso que eu te louvo, agradecido, em nome de Jesus. Amém.